e, como prometido logo há pouco, quem está na linha conosco é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Pisciani. Bom dia, deputado. Bom dia, Molica. Bom dia, ouvintes CBN Rio. Só para esclarecer, o senhor está licenciado ou o senhor continua no exercício ainda que sem condições de frequentar neste momento a Assembleia Legislativa? Não, eu continuo na presidência, tenho despachado normalmente toda a parte administrativa com controle interno, procuradoria e diretores. Eu tenho evitado presidir as sessões, mas eu tenho feito a pauta da casa em conjunto com o deputado André Ciliano, despachado todas as solicitações dos senhores deputados na parte legislativa, só não tenho presidido as sessões, por isso nós temos 3 outros vice-presidentes, e até porque aquela última que eu presidi em função de ser um assunto que eu já havia me pronunciado, a questão previdenciária, e porque eu queria que se aumentasse ali não só dos servidores, mas os descontos dos poderes legislativo, judiciário, além de Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, de 21% para 28%. O que você viu aí no que eu lhe escrevi tem grande importância para a arrecadação do Estado. É talvez a maior transferência de receita direta que se podia fazer, e o governo queria dar a benesse de fazer isso em 7 anos. Foi a mensagem que o governador mandou a LERJ, eu não permiti. Então eu tive que presidir, mas isso levou 4 dias de cama logo a seguir pelo esforço feito. Eu ainda estou no processo de quimioterapia, ontem eu fiz a 6ª sessão e ainda falta em torno de 7, estou chegando a 50%, né? E a minha imunidade tem caído muito, por recomendação médica eu tenho evitado contato com muita Claro. gente, na LERJ é impossível, ao eu presidir, não atender a todos. Pois é, mas o senhor enviou agora de manhã um e-mail, uma mensagem, né? Uma mensagem para o Albertassi, né? Que é o líder do governo, para o deputado Edson Albertassi, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, uma mensagem muito dura, em que o senhor critica duramente o governador Pezão. O senhor chega a falar até na possibilidade de intervenção federal no Rio e até mesmo na votação do impeachment do Pezão. Essa mensagem, quais são os pontos principais desta mensagem? Porque os motivos, né, de tamanha irritação do senhor com o governador Pezão? Não há irritação, há uma constatação de uma pessoa que se elegeu pelo meu partido, com o apoio de muitos companheiros e companheiras no estado todo, né, e da população, né? Mas se elegeu já com um equívoco que eu não estava na Assembleia, não percebi, que foi aquele aumento, quase que uma fraude eleitoral, dado em 14, onde chegou-se a aumentar a folha de pagamento em 70%, esqueceu que você tem na Constituição de 88 a isonomia para aposentados e pensionistas. Esse foi o primeiro ponto. Aqueles aumentos que ele concedeu ali em agosto, julho de 2014. Para 47 categorias que universalizou para aposentados e pensionistas. Depois veio a crise do petróleo, veio a queda da arrecadação, mas o Rio de Janeiro, os outros estados procuraram, de uma forma ou de outra, se ajustar, estados com muito menos pujança que o Rio. Ele, desde o início, eu alertei ele ainda no mês de março, abril, eu assumi em fevereiro de 15, de que era preciso cortar despesa, era preciso ter austeridade, era preciso tomar uma solução para a concessão de água, mantendo a estatal forte na área de produção, porque hoje você perde 40% entre o que se produz no Guandu até chegar na casa do consumidor, se perde em torno de 35%, 40%. Depois você tem 35% de inadimplência sobre 60%, é mais 20%. Então, de tudo que você produz, você recebe 40%. Então, é muito melhor você fazer a concessão das distribuições. Teriam milhares de empresas no mundo interessadas em fazer 7, 8, 10 lotes para não concentrar isso na mão numa só, ter investimento, gerar emprego, botar bilhões no caixa quando fica correndo atrás do governo federal para pegar 3,5 bilhões pelas ações. É uma incompetência total, é um governo muito despreparado, começa pelo governador e avança muito, né, quando não se tem comando, mas eu falo isso desde abril de 2015. Mas isso não impediu de eu comandar a LERJ
e ter o apoio de todos os partidos, né? Porque na Alerj você discute com oposição na mesa, você não tem esse negócio de bloco de governo. As reuniões que eu conduzo no Colégio de Líderes são com todos os partidos, com a imprensa, com todos, e sempre foi assim desde 2003, quando eu assumi a presidência da Alerj, com transparência total, não interfiro nas comissões técnicas, mas nós aprovamos tudo, aprovamos aumento, mas o governo é descontrolado. Eu te dou um exemplo. Quando ele mandou uma mensagem para abrir mão de 170 milhões de arrecadação da Light, e nós só aprovamos 85 para as Olimpíadas, e depois o próprio comitê da 2016 disse, não, nós precisamos de 110. Como é que alguém precisa de 110, está pedindo? Quer dizer, era no máximo para a gente dar 55, mas ele mandou 170, nós demos 85. Você veja o seguinte, se nós nada fizéssemos, ele teria dado 170 num estado falido. É um governo de extrema incompetência. Agora, eu fiz um ofício a ele no outro dia, Molica, solicitando que ele me informasse sobre aquilo que o governador Exercício Dornelles foi à Alerj e prometeu, auditar os 100 maiores contratos de prestadores de serviços. E nós estamos vendo aí o caos que foi esses últimos anos. Que era para reduzir despesa. Sabe o que ele me respondeu? Que ele reviu o negócio da luz, da telefonia, mas luz e telefonia diminuiu porque cortaram a luz e cortaram os telefones, Molica. Eu quero saber o que foi feito com as OS. Eu quero saber o que foi feito com os grandes contratos, que estão todo dia aí na imprensa. E isso ele não informa. Falta transparência, falta competência. A promessa de fazer auditagem nos 100 maiores contratos não foi cumprida. Não foi cumprida, tem um ano. Assim como nós levamos meses discutindo que ele colocaria de pé, vocês viram isso na imprensa, 8 PPPs, e eu dizia, olha, nós estamos perdendo tempo, mas para não acusar a Alerj de não votar, nós vamos votar, mas eu pergunto, vocês não vão conseguir botar uma em pé, vocês precisam botar gestão no governo. Não colocaram uma em pé. Tanto ele quanto o secretário de Fazenda, Júlio Bueno, falou que tinham certo com o Banco do Brasil 5 bilhões se nós aprovássemos a securitização da dívida ativa. Nós aprovamos, discutimos 200 e tantas emendas. Tem 2 anos. Agora, nessa questão com o governo federal, ele e o presidente Temer me pediram para ir lá, assinar como testemunha, eu fui. E não constava essa questão do teto, porque isso é uma balela, uma mentira. Enganar o Pedro Paulo. Deputado, só para esclarecer esse ponto. É porque o acordo, né, a homologação do acordo entre o governo federal e o governo estadual não foi feita porque a Receita Federal, o Tesouro Nacional passou a exigir que o governo estadual aprovasse uma lei criando um teto de despesas para os próximos anos, né? As despesas do governo, de um modo geral, e de todos os outros poderes, só poderiam aumentar de acordo com a inflação. E está havendo um impasse em torno disso. Ontem, inclusive, nós entrevistamos aqui o deputado Pedro Paulo sobre isso. O senhor está dizendo é que não há necessidade disso. Molica, preste atenção. É muito simples esse entendimento. Primeiro, na versão original que eu assinei como testemunha, não constava isso, e eu deixei claro ao presidente Temer, ao ministro Meirelles, com a presença do governador, o que era possível aprovar e o que não era possível. Isso não constava. Isso foi uma exigência do Rio Grande do Sul em cima do Pedro Paulo, que caiu nessa esparrela, porque o Rio Grande do Sul fez uma pseudo-lei de teto que não representa nada, tanto que continua em déficit, né? E já queria, então, trocar isso por alguma coisa que ele não tenha feito. Ele não privatizou empresa pública, ele não levou para 14% o desconto previdenciário, ele não teve a coragem que nós tivemos de passar de 21% para 28% o desconto patronal. Ô Molica, quando você descontava 21%, você descontava 2,7%, você devolvia. Você pega 28% sobre a folha salarial e você devolve ao Rio Previdente 2,7%. Quando nós fizemos, o Pezão mandou para fazer em 7 anos, 1% ao ano. Eu não deixei, falei não. Falei com o presidente do Tribunal de Justiça, falei com os outros órgãos e disse, nós vamos aumentar, ainda que sacrifique a Alerj e os outros poderes, para 28. 28 de uma vez representa mais 9,1, mais quase um salário. Então foi para 3,6. Fora o imposto de renda regido na fonte, que fica também com o governo federal. Isso é mais do que qualquer ajuste de teto.
Porque o teto dos poderes, ele está estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado, o Tribunal de Justiça não pode gastar mais do que 6% da receita tributária líquida real do Estado. Antigamente, você calculava isso pelo orçamento e no final do ano, no último trimestre, você ajustava. Se a arrecadação fosse maior, o Executivo tinha mais a repassar. Se fosse menor, reduzia. Veio a decisão do ministro Fux, uma boa decisão, mandou calcular pela do mês, o que fica na mão do Executivo. Sim, mas então, na verdade, você já está no teto. O nosso teto da LERJ é 1684. Nós está publicado no portal de transparência. Nós gastamos 1432. A receita tributária líquida, ela vem caindo. Então não há nem que se falar em aumento pela inflação, nem pelo IPCA, nem pela Selic, nem por nada. Sim, mas aí mas o que o senhor acha que o governador deveria ter feito? Já que é o governo federal, o governador está dizendo também que não é necessário aprovar essa lei do teto. Mas o governo federal está batendo o pé. O governo federal não está cumprindo a sua parte. O que o governador deveria fazer, então? O governador, como é incompetente, como não sabe argumentar, como não tem força política, né? Quem pode ajudar a resolver isso, e já ajudou a aprovar, é o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia e a bancada federal, que é que tem força junto ao presidente Temer. Senão, o terceiro escalão do Ministério da Fazenda vai impedir. Quem impede é a secretária do Tesouro, que já levou o caos lá à área de segurança do Espírito Santo. O Rio de Janeiro não pode ser tratado assim. O governo federal investiu nessa lei de responsabilidade fiscal. Apesar da incompetência do Pezão, nós fizemos tudo, nós aprovamos o FEF, o Fundo de Equilíbrio Fiscal. Qual foram os outros estados que aprovaram? São Paulo aprovou, Rio Grande do Sul aprovou, Minas aprovou? Não, nós aprovamos. O senhor acha que está faltando firmeza ao governo? O senhor acha que está faltando firmeza ao governador para cobrar, exigir do governo federal? O governo do estado falta tudo. Ele estava preparado para governar Piraí, não estava preparado para defender o estado do Rio de Janeiro dentro da Federação Brasileira, Bolívia. Isso eu tenho que falar com todas as letras. Mas isso não quer dizer que as forças políticas do Rio não devem se movimentar. Eu faço o apelo aí nessa carta ao presidente Rodrigo Maia, tá entendendo? Agora, o senhor está dizendo na carta, na mensagem, né, que o senhor mandou para... Eu estou conversando, só para esclarecer o ouvinte que chegou agora, estou conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, o Jorge Pisciani, que hoje mandou uma mensagem muito dura para o deputado Edson Albertassi, que é o líder do governo Pezão na Assembleia Legislativa. O senhor chega a dizer nessa mensagem que o Pezão está cometendo crime de responsabilidade. Claro. Agora, o senhor mesmo, no mês passado, se eu não me engano, ou no início desse mês, o senhor não deu encaminhamento aos pedidos de impeachment do governador Pezão. Porque não havia objeto naquele momento. O crime de responsabilidade ele está agora textualizado em 2 documentos. O primeiro, na rejeição das contas, no parecer prévio do Tribunal de Contas por unanimidade, onde aponta crime de responsabilidade ao descumprir dispositivos constitucionais. Nós estamos falando de contas de gestão. Então, é preciso saber o que leva ao crime de responsabilidade. O outro que eu cito é o não repasse nas datas aos poderes. Mas só agora eu tenho isso escrito. Eu, na semana retrasada, fiz um ofício ao governador, ao secretário de Fazenda e ao chefe da Casa Civil, para que me respondessem 4 itens. E um desses itens era os repasses que eles fizeram desde janeiro de 2015 até maio de 2017, a todos os poderes, e mais as instituições, como o Ministério Público, Tribunal de Contas e outros. E nos passasse as datas e a forma de coisa. E aí está caracterizado o crime de responsabilidade, é isso que eu disse. Isso quer dizer que eu terei que analisar eventuais pedidos de impeachment que já tramitam e outros que podem tramitar com esses elementos, a OAB mesmo anda discutindo isso, de uma outra forma. Mas eu primeiro quero ver votado as contas na comissão de orçamento, né? E depois no plenário. Porque, como o senhor falou, as contas, que o parecer do Tribunal de Contas do Estado, essa reprovação é relativo às contas de 2016, que ainda não foram votadas na Assembleia Legislativa. Quando é que elas serão votadas? Quando é que elas serão votadas? Não, bem, isso depende do presidente da comissão, do deputado Paulo Melo, né? Hoje eu tenho uma reunião com ele, vou pedir que ele acelere esse processo de votação na comissão, para que fique pronto para ir para o plenário. Quer dizer, o parecer prévio
do TCE, ele é muito importante, mas ele é um parecer prévio, ele não é terminativo. Então depende do parecer técnico e político da Comissão de Orçamento e depois da decisão do plenário. Tudo isso são elementos que vêm se somando. Se continua o governo federal a cercear o Rio com todas as condições que nós demos, aprovamos muito mais na Previdência do que eles pediram, aprovamos a SEDAI, aprovamos em cima dos incentivos fiscais pagamento de 10% para o Fundo de Equilíbrio Fiscal, aprovamos o aumento do ITD, aprovamos o aumento do IPVA, aprovamos o aumento da energia elétrica e da cerveja e do fumo. Se nada disso for suficiente para o governo federal respeitar o Rio de Janeiro, só vai restar ou o governo ter a coragem, o governo Temer ter a coragem de fazer a intervenção aqui, porque o Rio não pode ficar nesse descontrole na área da segurança e da saúde, ou nós vamos fazer o impedimento. O senhor vamos hoje... fazer impedimentos e vamos enfrentar o governo federal, porque a necessidade de mostrar que o Rio de Janeiro, apesar de ter um governo fraco, tem que merecer o respeito pelo que representa dentro da Federação Brasileira, tá vendo? Agora, deputado Jorge Pisciani, neste momento, o senhor acha... a favor do Estado do Rio de Janeiro. Mas neste momento, o senhor é favorável ao impeachment do governador Pezão? Eu estou achando que está se criando um ambiente que, se não se pagar os salários nos próximos 15, 20 dias, se não der uma solução a isso, se o governo continuar inerte, sem capacidade, se ele tivesse feito, ele não precisava estar atrás dos 3,5 bilhões do BNDES do Banco do Brasil. Ele podia ter modelado a SEDAI, botado as PMIs das concessões na rua, tinha botado 20, 30 bilhões, teria empresas do mundo todo gerando emprego, aumentaria a produção de água, universalizaria a água e o esgoto e ainda teria dinheiro para pagar os funcionários. Ele é incompetente, não sabe fazer as coisas e está agravando a crise. Crise agravada vai ter duas soluções. A solução que ela existe é a intervenção ou é o impeachment. Se a intervenção nós não temos possibilidade de fazê-lo, o que vai nos restar é analisar com mais carinho, com mais vigor, já que nós temos agora novos elementos, tanto que ele me respondeu por escrito, e mais o seu secretário de Fazenda, quanto que o parecer prévio do TCE, e já induz a examinar pelo crime de responsabilidade. Eu não sou irresponsável de tirar um governo que, bem ou mal, legitimamente eleito, e se não tiver cometido crime de responsabilidade. Agora, se tiver cometido, nós teremos que fazer a parte da LERJ, como nós fizemos e temos feito até aqui a favor do governo. Pois Ele mas não tem sabido aproveitar. O senhor diz claramente na mensagem para o Albertassi que o governador cometeu sim crime de responsabilidade. Então, portanto, o impeachment seria uma decorrência natural disso. Natural. Eu acho. Bem, então, estou conversando com o deputado Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa. Tem etapas a serem examinadas, tem comissões técnicas que vão ter que se pronunciar, mas que o quadro hoje já é diferente do quadro anterior, quando era atraso de pagamento, é anterior. Ou seja, atraso de pagamento não está elencado, apesar de fomentar a crise política, não está elencado nos 4 itens de crime de responsabilidade. Ou seja, mas o senhor fala o crime de responsabilidade se caracterizaria aí pelo não repasse das verbas obrigatórias. Nas datas certas, cerceamento dos outros poderes, e o parecer prévio do Tribunal de Contas mostra que aí é sob responsabilidade do governo cumprir índices condicionais. Ele não cumpriu na área do meio ambiente, da ciência e tecnologia, da saúde, né? Tudo isso é crime de responsabilidade. Agora, deputado Jorge Pisciani, ao longo dos últimos meses, o senhor deu vários, eu chamaria de ultimatos ao governador Pezão. E esses ultimatos não geraram consequências. Então, para a gente resumir a nossa conversa, dá para dizer que o senhor só vê 2 saídas, ou a intervenção federal ou o impeachment do governador Pezão? Não, eu primeiro vejo o governo federal fazendo a sua parte, com a ajuda do Rodrigo e da bancada federal, e assinar e a gente botar os salários em dia e examinar com mais cautela esses crimes de responsabilidade, já que o melhor para o Estado é você manter a tranquilidade. Mas se não houver isso, o governo que já perdeu o controle nenhum terá para dar seguimento. E aí terá que se tomar
as medidas que estão previstas na Constituição, né? E eu não vou fugir à responsabilidade de levar ao plenário essas medidas. Ou seja, o primeiro passo vai ser votar as contas do governador Pezão de 2016, que tem um parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado, e em seguida, pela entrevista, o senhor diz que considera inevitável, praticamente inevitável, a votação do impeachment do governador Pezão. É isso. Bem, obrigado. O ouvinte, tivemos agora uma entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Pisciani, que ele faz críticas muito pesadas ao governador Pezão e considera praticamente inevitável para uma solução da situação do estado do Rio de Janeiro, ou uma intervenção federal, e uma intervenção federal que complicaria eventual aprovação de reformas constitucionais, ou mesmo o impeachment do governador Pezão. Ou seja, o Pisciani, que há algumas semanas vetou, não deu encaminhamento aos pedidos de impeachment do governador Pezão, diz agora que sim, o governador cometeu crime de responsabilidade e considera praticamente inevitável a votação do impeachment do governador Pezão. É isso, né, deputado? Com certeza, Molico. Te agradeço a você, aos ouvintes da CBN Rio, né? Há uma grande preocupação nesse momento com o caos que se estabeleceu no Rio de Janeiro. Ok, eu que agradeço a sua presença, sua participação e mais uma vez desejo melhoras na sua saúde, que o tratamento seja bem sucedido. Obrigado, Molico. Bom dia. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.